Então, estamos ao vivo. Boa noite a todos que nos acompanham pela plataforma Alimento de Origem. Hoje a gente está aí na nossa última live de 2020. Essas nossas iniciaram lá em agosto, julho, agosto. E a gente está aí nesse momento especial para discutir, para conversar um pouquinho sobre o trabalho que esses veterinários, essas veterinárias desenvolveram ao longo desse ano. Vai ser um bate-papo bem legal, o pessoal vai conseguir acompanhar bastante o antes e o depois dessas agroindústrias, após, né, esse trabalho da Demal através dos veterinários. Então, dou boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando aí. E dou boas-vindas também nos nossos convidados de hoje, né? Essa mulherada aí que está nos acompanhando. O Marco, vou dar uma boa noite primeiramente a ele. Seja bem-vindo. Boa noite, Adora. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Boa noite às nossas médicas veterinárias, né, que nos prestigiam hoje com a participação nessa live. Hoje, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que a agência vem desenvolvendo na região com relação às agroindústrias, né? Vamos focar um pouco mais, a gente trabalha muito na questão do serviço de inspeção, né? E hoje nós vamos trazer alguns exemplos de transformação das agroindústrias da região, né? E isso só foi possível graças ao trabalho dessa equipe que a gente tem dentro da agência. Isso aí. Boa noite, Anilce, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, muito bem, muito obrigada por ser convidado para participar dessa live hoje e vamos então conhecer um pouco, né, do nosso trabalho na região e espero que gostem da nossa apresentação. Com certeza vai ser uma apresentação bem legal. Boa noite, Cristina, tudo bem? Boa noite, Isadora, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é um prazer a gente estar nesse momento, né, apresentar nosso trabalho aí durante esse período aí. E vamos lá, vamos conversar um pouco hoje. Isso aí. Boa noite, Angele, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Isa. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aí participando, né? Como as gurias falaram, apresentando o nosso trabalho dentro da agência. Cumprimentar o pessoal que está nos assistindo, as colegas veterinárias e ao Marco. Isso aí, então a gente também lembra que tem outros veterinários, né, que trabalham em diferentes cidades aqui da região e que hoje não puderam estar presentes, mas o Marco vai falar um pouquinho do trabalho deles e as gurias vão falar do trabalho que elas, né, estão convivendo aí diariamente. Eu vou fazer, a gente vai ter uma apresentação de slide com fotos de antes e depois. Essa parte inicial, o vai falar um pouquinho, que é o trabalho que é o Vanderlan, que é o veterinário responsável, né? A gente vai... E o Marco vai explicar aí um pouquinho onde é. Pode ficar à vontade, Marco, qualquer coisa, tu só vai me chamando que eu vou passando o slide aqui, tá? Tá bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um breve apanhado, assim, do trabalho da agência. Hoje, a agência tem convênio com 20 municípios, tá? Mas nós já atuamos em 46 municípios. 32 aqui da região do Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, e mais 14 municípios da região da Grande Santa Rosa, né? Então, são 46 municípios que a gente, de alguma forma, já atuou, seja com assessoria, seja um trabalho direto no serviço de inspeção, seja como responsável técnico pelas agroindústrias do município, enfim, diversas formas a agência tem contribuído, né? Então, hoje nós vamos apresentar alguns casos, né? Nós não temos como passar todos, porque são muitas as agroindústrias que a gente tem atuado,
E nós vamos pegar alguns casos, assim, de alguns municípios, exemplificar para o pessoal a transformação que é quando se tem um serviço de inspeção atuante. Né? E o que eu digo um serviço de inspeção atuante? Na maioria das vezes, a agroindústria, o proprietário, ele não realiza muitas melhorias, ou ele tem uma dificuldade em evoluir na questão estrutural, porque ele não tem ninguém que dê um suporte para ele. Muitas vezes o veterinário do SIM não tem o conhecimento técnico com relação às exigências necessárias. Muitas das vezes o profissional do município ele está lotado para a inspeção municipal, mas ele não consegue dar conta da demanda de trabalho, ele tem que fazer clínica dentro do município, termina que as agroindústrias ficam, de certa forma, desassistidas. Né? Então, nós vamos mostrar que, às vezes, só está faltando aquele acompanhamento, não é porque o empresário não quer, ele não evolui, é porque ele não tem esse suporte técnico. Né? Nós vemos aí um abatedor, o Serafine de Ronda Alta, né, onde o Vanderlan atua, né, no município. Quando nós iniciamos, né, você pode ver aquela estrutura que ela está em verde, nós conseguimos a questão da equivalência, ele só tinha inspeção, ele tem inspeção municipal, né, então, um abatedor também é outra questão importante, o investimento é muito alto, a instalação de um frigorífico abatedor, e se não se consegue expandir o mercado, o empresário fazer aquele investimento, se torna difícil, né? Se torna difícil porque esse investimento não retorna. Então, após nós conseguimos a equivalência do SUSAF para o município de Ronda Alta, então, iniciou-se um processo de melhoria dentro do abatedor. Né? Vocês podem ver que foi investido um recurso, de certa forma, elevado, né? E é isso que nós vamos mostrar também aqui nessas apresentações de hoje. A gente atende diversas agroindústrias, de diversos portes, tamanho, valores investidos, né? Nessa reforma, tenho certeza que foi investido mais de R$1 milhão, né, nesse abatedor. Ele tinha uma estrutura, que era uma estrutura boa, mas ela estava bastante defasada, né? Como a gente pode ver nas fotos. Acho que pode passar para a próxima, Isa. Vejam que a questão estrutural, muitas vezes interna, do abatedor também, uma questão muito importante, né, que é onde a gente pesa mais, é a questão da sanidade, né, e para isso os equipamentos têm que ter condição funcionando para evitar a contaminação dos produtos, né, então, vejam, as melhorias não são só externas, principalmente as melhorias internas. Nós vimos um pouco da fachada do abatedouro, agora da parte interna. Pode passar, Isa. Nós vamos ver agora a questão dos currais também. Vou passar para a próxima. Não passou para mim aqui. Ainda não. Aí, vocês vejam assim que a questão do bem-estar animal também é uma coisa que a gente tem um cuidado muito grande com relação a isso, né? A melhoria nos currais, a cobertura, né? Veja que é todo um investimento numa série de setores, né? Para deixar o estabelecimento conforme a legislação. Outra questão importante, esses investimentos, eles têm que ser feitos conforme a condição do proprietário também, né? Nós não podemos ir lá e dizer para ele, agora tu vai ter que fazer tudo isso. Então, a gente entende que algumas coisas demandam um pouco de tempo, demandam muito investimento, e às vezes ele não tem essa condição naquele momento. Então, a gente prefere trabalhar com ele dentro de prazos, né, para que ele cumpra aquilo, do que simplesmente ir lá e fechar o estabelecimento, porque ele não tem uma condição ainda ideal está funcionando, né? Então, a gente pesa pela questão da sanidade, mas consegue ir trabalhando para evoluir conforme o empresário tem a condição, né? Esse é um exemplo de um grande empreendimento, e, inclusive, esse grupo de empresários, que é uma empresa familiar, já teve propostas de outros municípios também a se instalar em outros municípios, né? Tem, inclusive,
participando, tem proposta financeira de outros municípios próximos, e a gente tem participado de reuniões com o prefeito, onde também, se porventura eles resolverem fazer um novo investimento, nós vamos estar também dando esse suporte para eles na questão da inspeção. De passagem. Esse é um exemplo muito claro e típico da nossa região. Agroindústrias familiares, onde trabalha essa é uma agroindústria em Gramados Loureiros, né, a agroindústria da Ere. Ela é uma agricultora, ela começou industrializando o leite da propriedade dela, já fazia queijo em casa, né, vocês podem ver ali, e essa foto de baixo é onde ela começou a agroindústria, era um cômodo da casa dela. E nós, a gente orientou ela, fechou aquela peça, adequou o local, a questão da sanidade do produto, né? Aí ela trabalhou durante 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando dentro dessa pequena sala, produzindo os queijos dela, né? A gente não exigia a questão de câmaras frias, né? Você pode ver que tem uma geladeira, por exemplo, uma geladeira dentro de uma agroindústria dela era suficiente para fazer a cura dos queijos que ela produzia, porque a produção era muito pequena. Então, se não fosse criada essa condição no município de Gramados Loureiros, dela instalar essa agroindústria, a legalidade, ela não teria feito o investimento que a gente está vendo na foto de cima. Ela construiu, depois em torno aí de 2, 3 anos, eu não me recordo agora o tempo exato, mas ela já construiu com recursos próprios e alguma coisa de financiamento, mas pouquíssimo, praticamente recurso próprio, conseguiu construir nova estrutura da agroindústria dela. Trabalha ela e o marido, né? Hoje ela já está comprando leite de vizinhos, então você veja que já aumentou a produção, né? Aumentou a demanda do produto. Ela faz produtos diferenciados, queijos temperados, né? Então, excelente qualidade, é feita análise dos produtos, nunca deu problema nos queijos dela. Então, veja que a gente tinha a condição dentro daquela estrutura que a pessoa tem, sempre volto a ressaltar, né, precisando pela sanidade do produto, e aí e a condição para ele ver se o negócio é rentável, se realmente é aquilo que a pessoa deseja. A partir daí, sim, a gente orienta ele a fazer um investimento, né, de um valor um pouco maior. Então, tá aí a agroindústria, né, hoje já com uma produção maior, abastecendo municípios da região, né, sendo que essa agroindústria também, o município de Gramados Loureiros também já tem SUSAF, né, é um município que também a gente trabalha já há vários anos, criamos o SIM lá, estamos até hoje trabalhando com o SUSAF em 2 agroindústrias. Pode passar aí. Pode passar para a próxima. Passou. Não apareceu aqui ainda, mas enfim. O próximo slide é da agroindústria aí. A agroindústria do Sandro, tá? Tem um entreposto de ovos. Vejam aquela foto no canto inferior esquerdo. Era uma garagem, uma cozinha que ele tinha, né? Ele tinha aquela estrutura fechada e ele sempre trabalhando em Gramados Loureiros, também ao município. A gente sempre tenta aproveitar uma estrutura que o agricultor já tinha, para evitar que ele faça muito investimento na forma inicial do seu negócio. Ele começou com 10 aves, aliás, com 1.000 aves, né, de estradas. Hoje ele já ampliou, acredito que ele deva ter em torno de 7.000 aves, mas ele vai chegar a 10.000 aves a produção de ovos. E vocês vão ver no próximo slide, a estrutura dele hoje
já está, né, aproveitou essa área que ele uma pequena garagem que ele tinha, enfim, adaptou essa estrutura. Hoje é onde ele tem o entreposto de ovos dele. Pode passar, tem mais alguma foto dele? Eu acho que não tem, acho que são essas. Então, como já é uma estrutura que está toda cercada, né, ele consegue dar a legalidade para os produtos dele, e também, né, começou uma produção pequena, nós conseguimos a equivalência do SUSAF do município, pela demanda, né, e pela condição de poder vender fora do seu município, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e fez essa ampliação, né, e já ampliou aí 10 vezes a capacidade de produção da agroindústria dele. São casos típicos de pequenos empreendimentos. A gente viu lá em Ronda Alta um grande empreendimento que foi feito um investimento, e a gente viu 2 pequenas agroindústrias onde trabalha só a família, também são casos de sucesso que estão evoluindo e crescendo cada vez mais. Perfeito, Marco, obrigada. Logo mais tu vai falar um pouquinho de outras, e a gente, agora a Nilce vai falar sobre a Eduvav, que eu conheço aqui por causa aqui de Frederico, e a gente acompanhou que essa conquista que eles tiveram esse ano do SUSAF, e a Nilce vai falar um pouquinho como que foi esse processo aí. Isso aí. Então, pessoal, eu sou a Nilce Barro, como eu já me apresentei, eu sou médica veterinária fiscal do Serviço de Inspeção de Frederico Westphalen, desde o mês de julho desse ano, de 2020, que foi quando a Prefeitura Municipal de Frederico realizou, então, um convênio com a ADEMAL. Eu trabalho em 11 agroindústrias que têm registro hoje no Serviço de Inspeção Municipal de Frederico, no SIM, e eu escolhi 2 para contar um pouquinho da história para vocês. Uma delas, então, é o Laticínios Eduvav, que é de propriedade da Sandra Salete Pellegrini Belé. Como o município de Frederico, ele já tinha equivalência, o meu papel está sendo, então, indicar essas agroindústrias para conseguir, então, a autorização para vender no estado inteiro através do SUSAF. O Laticínios Eduvav, eles tinham uma estrutura já pronta, muito boa, com registro no Serviço de Inspeção desde o ano de 2016, e a partir de julho, quando eu comecei a trabalhar, o meu papel foi juntar a documentação e fazer o encaminhamento dessa agroindústria. Nós conseguimos a aprovação dela no SUSAF em um tempo relativamente rápido, em questão de 3 meses. O Laticínios Eduvav já estava autorizado em vender os seus produtos para o estado inteiro, então, com a aprovação no SUSAF. Pode passar. Eu fazer uma intervenção, Isa. É importante ressaltar que o município de Frederico Westphalen conquistou a equivalência do SUSAF em dezembro de 2018, né? Então, já dezembro, novembro, não lembro precisamente a data. E até então, há 2 anos, o município não tinha conseguido incluir nenhuma agroindústria no SUSAF, né? Foi então que a gente foi procurado, né, e como a Nilce colocou, foi realizado esse convênio com a ADEMAL e o município. Nós conseguimos um tempo bastante rápido, né, 3 meses, organizar toda a documentação e sair a publicação da equivalência da Eduvav, né, então, um tempo relativamente rápido, né, isso não quer dizer que o município não tenha feito a parte dele, né, o município fez a sua parte, conseguiu a equivalência, chegou numa etapa do processo e que não se conseguia evoluir, né, porque de repente não tinha o conhecimento necessário, faltava alguma coisa, e a gente já construiu essa expertise, e devido a isso, então, foi que nós conseguimos, de uma forma um pouco mais rápida, a conquista da indicação do Laticínios Eduvav, né. Depois, com certeza, a Nilce já vai dizer de outras agroindústrias que nós também já estamos indicando, né? Então, essa foi a primeira, mas Frederico, num período aí curto de tempo, com certeza terá outras agroindústrias também inclusas no programa do SUSAF.
É, isso aí. E aí, agora eu vou falar um pouco para você sobre os produtos, então, do Laticínios Eduvave, que são todos de muita qualidade. Inclui, então, queijo colonial, queijo mussarela, a nata, a ricota e o doce de leite. Aqui na primeira imagem, a gente pode observar a estrutura do local, e na segunda imagem, a câmera fria com alguns produtos já prontos para ser expedido, então, para consumo da população. Pode passar o próximo slide. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a indústria de embutidos Alto Alegre. Eu escolhi essa agroindústria porque é uma agroindústria que evoluiu muito na sua forma estrutural também em um curto período de tempo. Ela está localizada na linha Alto Alegre, que é interior de Frederico, e eles tinham registro no SIM desde o ano de 2011. Então a estrutura ela já estava meio deteriorada. Só que quando eu assumi, os proprietários desde o início se mostraram muito prestativos e sempre entusiasmados, buscando a informação e buscando melhorar também a sua estrutura, claro, dentro da sua condição financeira. E aqui na primeira imagem a gente pode observar a primeira sala, então, onde era realizado o processamento dos produtos, com ar convencional, as paredes não estavam bem pintadas, e na segunda imagem a gente pode observar a instalação, então, do ar industrial, onde a gente consegue manter a temperatura dessa sala inferior a 16 graus, que é o permitido pela legislação para a produção, então, dos embutidos, que no caso, eles produzem a linguiça colonial defumada, que é o popular salame, e a linguiça pura, que é a popular linguicinha. Aí pode passar para o próximo slide. Aqui também a gente pode observar a mudança na estrutura, onde foi realizada a pintura interna de toda a agroindústria, a realização de troca de algumas estruturas como portas e janelas. E aqui é mais uma foto, então, onde mostra que foram trocadas todas as mesas, colocadas estruturas de inox, as pernas das mesas também foram trocadas, foi realizada toda a troca de azulejo do chão também dessa agroindústria. E tudo isso, eu poderia estar falando aqui também de todas as outras, porque todas melhoraram muito, mas eu escolhi essas duas por serem bem opostas, assim, para poder mostrar um pouco da diferença da realidade de cada uma para vocês. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante o pessoal, né, que nos acompanha, que nos assiste, ver como é difícil, às vezes, também essa evolução, né, e a importância do papel de vocês de ter esse acompanhamento. Agora, a Andy vai falar conosco um pouquinho, também apresentar as... Ah, não, tu tem mais uma foto, desculpa. Ah, é verdade. Aqui, então, a última foto. Eu não tinha o antes e o depois para mostrar para vocês, mas a primeira imagem é o antes do Embutidos Alto Alegre, na segunda imagem o depois. Se tivesse, daria para perceber uma mudança muito grande em toda a estrutura, mas aqui dá para ter uma ideia de como ficou agora, depois de a questão de 5, 6 meses de atuação da Demal, então, no município. Isso aí. Eu acho que a Andy está com a internet dela, não está muito boa. O Marco pode começar falando um pouquinho que é do agropecados. A Andy ela é fiscal do SIM de Palmitinho, né? Nós começamos um trabalho aqui, algo em torno de uns 6 meses atrás, né, onde a gente trabalhou na legislação do município, e visitamos algumas iniciativas de agroindústrias, né? Hoje nós temos a Agrofish Pescados, que é a primeira agroindústria registrada no SIM do município, né? Duas famílias que já produziam filé de tilápia, né? Abatiam peixes, vendiam, mas e tinham a vontade de se legalizar, e o município não tinha o serviço de inspeção. Então, o município de Palmitinho fez um convênio com a agência, onde a gente está fazendo a fiscalização dos estabelecimentos de origem animal do município, e construímos a planta juntamente com os proprietários, né, e eles fizeram um investimento
artificial. Então, vejam, o local, ele está mostrando o terreno onde foi construído, né? Isso é as margens da RS 472, então é um ponto bom, em termos de comercialização também, né? Próximo à rodovia, né? Uma estrutura nova, muito boa, que, sem dúvida nenhuma, é um exemplo. Eu indico, né, se alguém algum dia quiser conhecer uma pequena agroindústria familiar, que com uma estrutura legal, sem dúvida, e com grande conhecimento na área, na produção de peixes, né, na criação de peixes, né, e também no processo de industrialização do produto. Uma ótima dica para quem se interessar por essa área de atividade, né. E foi uma agroindústria que vocês começaram, a Demal começou o acompanhamento desde o zero, Marco, isso? Exatamente, isso. Veja que a estrutura interna dela é muito boa, né, embora ela seja uma agroindústria pequena, ela é bastante funcional, né, bastante funcional. Veja que também a questão o congelamento que ele é feito hoje, dos produtos é feito em freezer, então a gente dá essa condição, não necessariamente tem que ter uma câmara fria para congelar os produtos ou para armazenar, não necessariamente tem que ter um túnel de congelamento, né, para fazer o processo de congelamento dos produtos. Então, a gente cria essa condição que o investimento é menor, e conforme o município vai evoluindo, vai crescendo, a agroindústria vai evoluindo, né, vai fazendo o investimento que é necessário. Então, uma agroindústria muito boa, né, num tamanho pequeno, que o pessoal, sem dúvida nenhuma, logo, eu acho que terão novos investimentos aí nessa mesma planta. Isso aí. Eu acho que é algo que quem nos acompanha também consegue perceber, que provavelmente faz parte das exigências, né? Que a gente vê o piso branco, as mesas de alumínio, tudo isso, né? Vocês têm essa orientação que vocês fazem para os proprietários, né? Exato, né? É importante isso que tu coloca, né? Você veja que, por exemplo, essa agroindústria, ela é toda azulejada por dentro, né? Não é uma exigência da legislação que seja azulejo. Deveria ser uma parede simplesmente rebocada e pintada com uma tinta lavável. Pelo conhecimento que a gente tem já e construiu nessa área, o que a gente faz? Por exemplo, pescada é uma coisa que a escama do peixe é uma coisa que gruda, né? Ela gruda no chão, gruda nas paredes, né? É difícil de remover isso. Então, se você não tem azulejo, por exemplo, se a tua parede fosse pintada, fica difícil a remoção. Tu vai ter que pintar muitas vezes essa parede seguidamente, se o reboco não foi bem feito, daqui a pouco vai começar a soltar. Então, o conhecimento que a gente tem, nesse tipo de agroindústria, a gente já orienta, olha, é melhor você colocar azulejo, né, tanto no piso quanto nas paredes, que vai facilitar o processo de higienização. Diferente, por exemplo, de um entreposto de mel, de um entreposto de ovos, né, que não tem muita sujeira, pode ser o piso bruto pintado com tinta epóxi, né, que vai limpar e a impermeabilização vai acontecer da mesma maneira como se tivesse azulejo. Então, são pequenos detalhes, né, que a gente tem o conhecimento e que a gente transmite para evitar problemas no futuro para os empreendedores. A questão das mesas, né, uma das exigências, né, é importante colocar assim, não pode ter materiais porosos, né, que segurem umidade, né, tem que ser impermeável, liso, de fácil higienização, para poder estar fazendo a desinfecção desses ambientes, né, das mesas, principalmente, utensílios, né, que entram em contato direto com o produto. Então, isso é importante ressaltar. Pode ir passando isso. Uhum. Uma questão de palmitinho também, né, é importante a gente colocar que todos os municípios onde nós atuamos, a gente sempre busca a equivalência ao SUSAF, né, palmitinho, então, onde a ANDI atua, já foi encaminhado toda a documentação para a equivalência do município, né, e nós só estamos esperando a homologação da equivalência, já então estar indicando
agroindústria de pescados, né, a Agrofish Pescados, que é a primeira agroindústria que já tem registro no SIM, né. Essa é outra iniciativa de ovos, né, um entreposto de ovos, Sul Ovos, né, já tem processo mais adiantado, né, já tem aves alojadas, e tá, né, fazendo a construção, então, da parte do entreposto, né, propriamente dito. Pode passar, no próximo slide tem a foto da construção, né, também é uma construção nova, mas você veja que é uma planta pequena, né, uma agroindústria muito pequena, né, familiar, né, um jovem que trabalhava na cidade, né, acho que hoje ainda está trabalhando num outro emprego, mas ele saiu do emprego que ele estava para fazer esse investimento, né. Então, logo, provavelmente é um jovem que retorna para o meio rural, para estar atuando junto com a sua família num empreendimento familiar, né. Uma planta nova também muito boa, né, e que você pode ver que dentro, por exemplo, não vai ter azulejo, não vai ter essas questões que a gente fala, né? Então, mais em conta, em função do processo produtivo da questão dos ovos, né? Sim, e sempre se adaptando, trabalhando para se adaptar à realidade de cada produtor, né? Exatamente, né? Ele, como não tinha nenhuma estrutura que pudesse ser aproveitada, ele preferiu, então, construir, né, fazer a construção do seu entreposto. E é o melhor, né? O melhor seria que sempre construísse uma estrutura nova, mas a gente trabalha nesse formato de entender, avaliar a situação de cada produtor para criar essa condição de ele legalizar, primeiramente legalizar o seu empreendimento e depois aí sim começar a fazer os investimentos que precise. Show de bola. Agora a Cristina vai falar com nós um pouquinho sobre a agroindústria Mel do Vale. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada. Então, vou apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido no município de Três Palmeiras. Nós iniciamos o trabalho lá em 2019, né, em julho de 2019. Nós fomos procurados, eles já estavam em processo de construção, né, das agroindústrias, e aí a gente foi, né, chamado, e aí iniciamos o trabalho. Fizemos toda essa parte de estruturação, né, do serviço de inspeção municipal, e aí, né, damos o acompanhamento na parte da construção das agroindústrias, a de mel e a de embutidos. Essas orientações que a gente, né, assessorou, enfim, elas foram desde a aquisição, né, o acompanhamento das construções, a aquisição de matéria-prima, do processamento dos alimentos, da rotulagem, e também algumas coisas da área da comercialização, né. Então, esse é o processo que a gente iniciou lá e vem trabalhando até hoje. Após 5 meses de trabalho que a gente fez, conseguimos que as agroindústrias fossem aderidas o selo do SUSAF, né? Então, ela já, em 5 meses, o município foi, né, habilitado, e também as agroindústrias já podiam vender, né, a sua produção em todo o estado com a aquisição do selo do SUSAF. Falar um pouco da agroindústria Mel do Vale. Ela pertence da família Oense, né? Ela é situada na Linha Nova. A família, é uma família de apicultores, então, né, que vem de gerações, e pensando na sucessão familiar, tiveram também a oportunidade de construir essa agroindústria. E aí o filho é o que está gerenciando e que vai assumir esse processo, né? Então, a agroindústria do seu Eloy, da dona Rita, e também do Argel, que é o que gerencia toda essa parte, né? Para se ter uma ideia, ela foi registrada, né, no serviço de inspeção em outubro do ano passado, né, de 2019, e eles iniciaram com uma produção de 900 quilos de mel, né, que eles começaram o processamento.
Hoje já estão em torno de 4.000 quilos, né, processando, e eles adquirem esse mel de fora também, né, de algumas propriedades ali. Então, essa agroindústria, além de fortalecer a família, ela também ajuda nas famílias que não têm, né, essa parte do processamento, mas elas conseguem fazer com que essas famílias também desenvolvam, né, consigam vender a sua produção, e eles terceirizam, né, esse processamento do mel. E aí a comercialização deles basicamente nos mercados, né, da região, nas feiras. Ali no município teve a Festa da Uva, teve a feira do município, e também vendem direto na agroindústria, né, e também na merenda escolar, né. Esse ano teve o caso da pandemia, né, a gente está nessa pandemia, porém, ela, no início, né, antes de ter esse decreto e tudo, também estava comercializando a produção na merenda escolar. Então, aí tem umas fotos, né, do antes e agora, como ela se encontra, né, e os seus produtos ali, a rotulagem, tudo certinho. Pode passar? A próxima agroindústria é a agroindústria Embutidos Pipiri, que fica situada na linha Pipiri, também em Três Palmeiras, né. Ela pertence para da família Brembate e Gomes, né, a Silvânia, o Valmir e os filhos Guilherme e o Bernardo, que trabalham nessa agroindústria. Eles sempre tiveram um sonho, né, de ter uma fábrica de embutidos, enfim, e também tiveram essa oportunidade de construir, né, a agroindústria. E aí a gente, né, fez toda essa assessoria, né, essas orientações, né. Então, o sonho deles é que os guris, né, os filhos, continuem esse processo, né, na agroindústria. Para se ter uma ideia também, eu trouxe alguns dados de quando eles iniciaram, né, a produção. Começaram com 50 quilos de salame, uns 50 quilos de linguiça campeira e uns 15 quilos de torresmo, assim, que foi para dar o início, né. Então, a partir disso, o produto foi muito bem aceito, né, no município. E aí, com a possibilidade do SUSAF, eles, né, vendem em toda a região. Hoje, eles estão uma produção mensal em torno de 1.600 quilos de salame, né, 400 quilos de linguiça campeira, 140 quilos de torresmo e uns 250 quilos de banha, né. Então, para ver que em pouco tempo teve um avanço muito grande, né, na produção e, consequentemente, porque eles conseguem comercializar isso, né? Então, eles vendem muito bem. E esses produtos, eles comercializam, né, aqui na região e também na região da Serra Gaúcha também vai o produto deles, que, como tem o SUSAF, né, permite essa venda fora do município. E também a venda direta na agroindústria, né, que é bastante visitada, né, e que tem essa venda muito boa lá. Então, a gente percebe, né, que esse trabalho que a gente faz de orientação dá resultado, né? A gente sabe que os produtores, as famílias aceitam muito bem, né, as nossas orientações, né, têm vontade de desenvolver, de crescer. E é isso, a gente fica satisfeito, né, com o trabalho e sempre melhorando, né, sempre se atualizando, porque como é inspeção, né, então sempre a legislação está mudando, a gente está sempre correndo atrás, né, muda aqui, muda ali e assim vai. Mas esse trabalho a gente sabe, a gente vê que dá resultado e dá bons frutos, né. Então, é isso. Um abraço lá para as famílias. Pena que a gente não pode, né, compartilhar todas, né, as experiências que tem, mas talvez numa próxima live a gente, né, passe outras experiências que a gente tem durante o trabalho. E é isso. Com certeza. Obrigada pela explicação. E deve ser gratificante para vocês também, né, ver esses produtos aí nas feiras, né, todo esse acompanhamento que vocês fazem. Imagino que deve dar uma
uma sensação de recompensa, né? Que vocês que estão vivendo aí o dia a dia sabem de todos os desafios, porque a gente apresentando assim parece que é fácil, né? Começou, desenvolveu e tá pronto, mas não, né? Com certeza os desafios aí devem ser uns quantos e né, para a gente ter essa reflexão e para valorizar também essas agroindústrias. Isso aí. Agora, a Cassiane está conosco, não estava no comecinho, mas está agora conosco, vai falar um pouquinho também. Seja bem-vinda, Cassiane. Obrigada, boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre Entre Rios, ali que nós iniciamos as atividades no finalzinho de julho, início de agosto. Começamos a organizar 2 agroindústrias que já atuavam no município, mas estavam com vontade de se regularizar, mas antes, quando não tinha a parte de inspeção, não tinha decreto, não tinha nada, sempre tinha um empecilho. Daí agora são 2 iniciativas. Essa que nós estamos vendo é uma iniciativa de laticínio do Melo. Ele já produz queijo, mussarela, queijo colonial, iogurte e leite pasteurizado, que ele já vende na cidade. Todo mundo conhecia ele, mas ele nunca conseguiu se regularizar. Agora nós estamos no final da papelada ali para ele fazer uma inauguração ali e poder vender para merenda escolar ano que vem. Da SUSAF também, ele gostaria. Ali tem a estrutura por fora, essa estrutura ele fazia, era uma área de lazer, aí ele fazia os queijos no porão da casa, e daí nós convencemos ele de fazer agroindústria ali, daí ele forrou por dentro com isopainel, e tem uma câmara fria também pequena ali dentro. Ali dentro já tem a câmara fria ali, falta os detalhes das portas ali e fazer um óculo nas janelas. Estamos terminando a papelada, falta a licença ambiental, mas é para inaugurar janeiro, fevereiro do ano que vem. Essa já é a parte, essa parte de equipamentos ali que ele colocou, que ele adquiriu e tal, ele já tinha bastante coisa, teve que comprar, acho que só um batedor de inox, o resto eles tinham tudo, fazia anos que eles já estavam produzindo queijo ali, iogurte e leite pasteurizado. Ele entrega em torno de 200 litros por semana de leite pasteurizado nas casas, e o resto ele faz queijo. Só um pouquinho que deu um imprevisto aqui. Pode passar mais um? Ali. Aí daí, assim que o Melo for inaugurado, a gente atualiza os dados, mas por enquanto estamos na parte da papelada. E esse é o entreposto de carnes Capitani. Eles também fazem anos que estão já produzindo e nunca conseguiram se regularizar por causa das normas antigas. O veterinário que tinha na prefeitura também não se atualizou nas novas regras e sempre achava que não tinha como, que era muito difícil, que ia ser muito dinheiro. E daí agora que a Demal entrou ali, eles estão bem felizes, porque o que era impossível antes, agora eles estão conseguindo realizar, né, de se regularizar. Então eles fizeram uma estrutura muito bem boa, a nível SUSAF até mais. Eles faziam também o salame em outra estrutura, essa estrutura ali é na frente da casa. Eles tinham uma loja, um mercadinho nessa estrutura, e foi convencido eles de ocupar essa estrutura para fazer o entreposto. Eles reformaram tudo com isopainel, por dentro é o forro e as paredes tudo de isopainel, o chão é piso polido, piso de concreto polido. E também está faltando só as câmeras frias, tem 2 câmeras frias, uma câmera fria para as carcaças que chegam e uma câmera fria para
e outra câmara fria para guardar os produtos. O que está faltando é o pessoal ir lá instalar as prateleiras da câmara fria agora. Também nós queríamos inaugurar esse mês de dezembro, mas já que não tem as prateleiras ali de inox ali nas câmara fria, eles vão... O dono lá resolveu esperar para fazer a inauguração o ano que vem. Mas a papelada já está toda pronta. É só esperar mesmo eles terminar os detalhezinhos da estrutura e inaugurar. A previsão é para fazer 1.000 kg de salame por semana. Vai ter banha também, vai ter torresmo, vai ter carne bovina com osso, vai ter carne suína. E só não sei as quantidades agora, né? Tem que esperar produzir, mas o salame ele já vem produzindo 400 kg e vão passar para 1.000. Com essa regularização para poder vender para o estado ali. Eles querem SUSAF também para pegar toda a região. Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Acho que são essas. Tá. Então é isso. E a parte boa do serviço é que eles estavam, até o Melo, o senhor, estava meio desacreditado as primeiras visitas que a gente foi, porque o outro veterinário da prefeitura já tinha desacreditado ele, que tinha que investir 400, 500 mil. E daí eu disse, não, pode confiar que agora vai. E daí ele investiu, botou os ISO no painel e estão bem felizes. Ah, que legal, mostra muito essa importância do envolvimento, né? Muitas vezes é nesse desinteresse que vem a desvalorização, né? É importante colocar isso assim, né, deu para ver nas apresentações, que tem estruturas novas, tem estruturas, muitas delas aproveitadas, né? Como eu disse, Entre Rios é um caso, né, típico. As duas estruturas já existiam e foram aproveitadas, né, diminuindo o investimento do empreendedor, e Entre Rios também, a Cassi pode me confirmar, mas eu acredito que já foi encaminhada a documentação do SUSAF. O pedido de equivalência de Entre Rios já foi encaminhado? Ainda não? Nós estamos fazendo só a parte do SIM. Uhum. Porque para poder encaminhar a solicitação tem que ter uma agroindústria legalizada, né? Então, aguardando só a questão da legalização da primeira para encaminhar o pedido, né? Então, mas isso é uma questão que caminha, uma questão que caminha paralelo, né? Todos os municípios, como eu disse antes, onde a gente atua, o nosso objetivo é conquistar a equivalência para proporcionar aos empreendedores essa condição de vender fora do seu município. Com certeza, e a gente vê nos números que as gurias trouxeram aí de produção, que esse investimento ele tem um retorno, né? Muitas vezes é a longo prazo, mas vale a pena, né? Tem esse retorno positivo, né? Sem dúvida, e uma das características que auxiliam e que são fundamentais para esse crescimento é o tipo de produto que as agroindústrias familiares produzem, né? Ela não concorre com grandes empresas, que o produto dela é diferente, tem um sabor diferente, tem uma qualidade diferente, um tipo diferente, né? Esse produto com a qualidade da agricultura familiar, nós temos que criar essa condição para ele chegar na mesa das pessoas, né? Para as pessoas comerem um produto menos industrializado, menos conservante, enfim, fabricado a família, né? Então, também isso nos deixa satisfeito de criar essa condição das pessoas poderem estar comprando o produto da agricultura familiar. Então, sem dúvida nenhuma, com uma qualidade diferente, um sabor diferente, isso também é muito importante. Isso aí. As próximas agora eu acho que é você que dá uma comentada também, Marco, da Pescados Landim. Vou fazer uma inicial aqui, depois eu passo para a Vanessa, tá? Ah, perfeito. Então, perfeito. Que a Vanessa é a médica veterinária responsável pelo SIM no município, né? Atua também em Alpestre e Planalto. E esse é um caso típico, né? Vê o antes ali, onde a estrutura que existia na propriedade, né? E eu confesso que a primeira vez que eu visitei o Silvio lá, ele me pediu, Marco, e aqui dá para adaptar essa
essa aqui para nós fazer era uma espécie de um depósito, né? E eu pensei várias vezes em dizer para ele que não tinha condição, né? Mas assim, ó, a gente deu também um voto de confiança para ele, e, sem dúvida nenhuma, um dos orgulhos que a gente tem em termos de construção, de empenho, de dedicação do produtor, é essa agroindústria do Silvio. Mostra bem o que era o antes e o depois de uma estrutura que praticamente não servia para nada, a gente, né, não era desacreditada. Hoje ele tem um baita empreendimento, né, dentro desse local. Vou passar para a Vanessa para ela, de repente, passar alguns dados e falar um pouco mais sobre a questão do Silvio. Isso aí. Seja bem-vinda, Vanessa. Desculpa que eu não me achei aqui que era essa... Sem problema, Zida. Tá? Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, o Silvio, ele fez o registro dele no SIM em agosto de 2018. Eu ainda não era a médica veterinária do SIM de lá, o colega Vanderlan, que atuava lá na época. Já peguei ali no Silvio a agroindústria produzindo. Mas quando o Marco fala que é um caso de sucesso, de orgulho, eu não fico só na parte física, na parte estrutural. Eles, a família que trabalha lá, a família Gandim, eles são uma família muito unida. É o pai, o filho e tem um tio também que trabalha lá. Então, a ideia de agroindústria familiar mesmo, ali pegou. E eles, depois que eles fizeram a agroindústria, eles acabaram ampliando os açudes que eles já tinham. Hoje tem um pessoal que produz os peixes para eles. Então, não está gerando a renda só na família, está gerando a renda para terceiros também. Ele já tem adesão ao SUSAF, então ele vende por toda a região. Sempre está procurando mais peixes, porque o produto dele é bem procurado. Se vocês forem ver na imagem da direita, tem uma janelinha branca. Inicialmente, quando foi feita a agroindústria, lá era o óculo, porque ele fazia o congelamento em freezer. Ele tinha 2 freezers e era lá que ele fazia o congelamento. Aquilo não foi suficiente, ele precisou, com o passar do tempo, colocar aquela câmara fria para suprir a demanda de produtos que ele tinha. O Silvio, ele tem filé de tilápia congelado, ele tem lambari também, e peixe inteiro e viscerada, e tem carpa prateada, cabeça grande, húngara, e também traíra e jundiá, que ele comercializa. Ele fornece em Jabuticaba, eles têm o PNAE e o PA, então eles fornecem para esses 2 programas da Prefeitura Municipal, além do comércio de toda a região. Aqui são as fotos da agroindústria antes e na DK da agroindústria depois. Vocês podem ver, como o Marco tinha falado antes, como é uma agroindústria de pescado, é mais fácil se ela for toda azulejada. Tem em cima para fazer higienização, o material das mesas, inox, dos utensílios também. Ali tem um freezer onde ele faz o congelamento dos peixes eviscerados. Como eles são maiores, fica melhor do que na câmara fria. Como foi a primeira agroindústria que eu acompanhei e que acabou fazendo o registro primeiro, essa é o meu orgulho, assim, em particular. Até pela família mesmo. É do seu Moisés Gandim e da Lu. Eles já produziam eles produziam informalmente. Aí fomos juntamente com a Emater e o pessoal da Secretaria da Agricultura conversar com ele, e ele demonstrou bastante interesse. Ele tinha uma casinha lá do lado da casa dele. Aí ele também falou que teria aquele espaço, que ele poderia fazer a regularização, poderia construir a agroindústria lá. Então, a gente foi no início, era só essa parte de cima. Ele começou fazendo linguiça de carne suína defumada e linguicinha. E morcela. Não, linguiça de carne suína defumada e linguicinha. Aí ele começou a vender, e começou a venda e começou nos estabelecimentos, né, comerciais.
e começou a ter muita demanda, muita procura por banha, torresmo, morcela. Então, ele construiu essa parte abaixo, que lá ele tem a sala onde ele faz o cozimento da banha, da morcela, torresmo e também a expedição dele. A documentação do Moisés já foi encaminhada ao SUSAF, estamos aguardando a liberação dele. E eles, em conversas assim, constantes com eles falam que aumentou bastante a renda da propriedade, que facilitou bastante para eles a implantação da agroindústria. Importante, assim, Isa, colocar isso que a Vanessa falou. Muitas vezes, num primeiro momento, o proprietário tem a vontade de investir, mas ele fica um pouco receoso em função do investimento. Depois que ele vai adequando o seu empreendimento, ele vai vendo que aquilo vai facilitando o trabalho dele também. Ele tem uma estrutura mais funcional, né, ele consegue produzir de uma forma mais prática, né, com menos esforço, e isso também é um diferencial para quem está legalizado, né, sem dúvida nenhuma facilita bastante, uma estrutura mais fácil de limpar, né, às vezes a gente chega lá e diz, olha, sabe, tira essa porta e uma outra porta lisa e tal, o pessoal fica meio assim, vou ter que investir e tal, e depois que tira, né, graças a Deus de ter feito aquilo, porque aquilo vai facilitar bastante o trabalho deles. Né? Então, esse suporte que a gente tem passado para o pessoal é importante e que tem dado o resultado nos estabelecimentos, né? Com certeza. Pinheirinho do Vale, né? Uhum. Pinheirinho do Vale é outro município onde a gente foi o primeiro município da nossa região a conseguir a equivalência do SUSAF, né, por meio da assessoria que a agência estava para o município. Tem um abatedouro frigorífico que já foi construído, eu acredito que há uns 14 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, foi construído um abatedouro, né? Foi conseguido equipamentos para esse abatedouro, só que nunca se conseguiu um empreendedor que, de certa forma, tocasse o empreendimento, né? Então, foi tentado algumas vezes, o município fez licitação, até que surgiu, então, um grupo de empresários de Santa Catarina interessados no empreendimento, só que o município tem equivalência do SUSAF, né? Só que o empreendimento, para se viabilizar, ele precisa de um mercado maior ainda, né, de um mercado nacional, até porque esse grupo de empresários tem empresas que trabalham com produtos cárneos em Santa Catarina. Se ficasse só com o SUSAF, eles não poderiam abater aqui em Pinheirinho do Vale e atravessar para Itapiranga, do outro lado do rio, né? Então, nós fomos procurados pelo município para trabalhar a equivalência do município ao CISB, que é a equivalência federal. Então, marcada a inauguração para o abatedouro sexta-feira agora, próxima, dia 18, se eu não me falha a memória, às 18 horas. É um sonho antigo do município e o investimento total desse empreendimento, eu acredito que algo em torno aí de 6 milhões, mais ou menos, que a Ademal também, como eu disse antes, independente do porte do investimento, sempre próximo dos municípios, para prestar esse serviço quando o município for demandar isso para a agência, né? Então, nós jamais vamos deixar o município desassistido nesse sentido. Está aí, um empreendimento tudo reformado, tudo muito boa a planta, né? Capacidade muito grande de abate, um abatedouro de bovinos e suínos, que vai começar a funcionar abatendo apenas suínos, né? Sem dúvida nenhuma, esse abatedor vai ser uma grande ferramenta para as demais agroindústrias da região que precisarem de matéria-prima. A gente sabe que uma das dificuldades das agroindústrias de processamento de carnes é a dificuldade, muitas vezes, de conseguir carne, né, de conseguir carcaça. Às vezes o produtor cria suíno ou compra dos produtores, mas não tem onde mandar abater esses animais, né, devido ao porte dos frigoríficos, a sua lotação de abate já está sempre lotada, né, eles terminam abatendo
clientes deles e não conseguem abater para as agroindústrias. Então, sem dúvida nenhuma, é uma conquista para o município de Pinheirinho do Vale, mas também vai ser uma ferramenta muito importante para as demais agroindústrias da região e que necessitam do fornecimento de matéria-prima para a sua industrialização. Essa eu vou deixar para a Vanessa, que é um outro município, como eu disse, ela também atua em plano e alpestre, né? Então, sim. Esse é a agroindústria do Rogério Odorski, em Planalto. Foi inaugurada em julho de 2019. Eles tinham alguns açudes. Produziam um pouco, informalmente, mas não era a atividade principal deles. São produtores também de pêssego, uva, brócolis, couve, e faziam um pouco de filé de tilápia. Então, fomos lá, conversamos com eles, juntamente com a Emater e a Secretaria da Agricultura, lá de Planalto. Levamos a ideia para eles. O Rogério, ele é além de agricultor, o Rogério é um grande empreendedor, porque ele tem uma visão muito legal dos negócios dele, e ele viu no filé de tilápia um potencial, né, para gerar mais renda para a família dele. Então, esse local onde foi construída a agroindústria tinha pêssego, e era o finalzinho, assim, do pátio da casa e o início da plantação de pêssego. Então, ele removeu alguns pés e construiu a agroindústria. Ele, a princípio, ia usar a produção dele, mas não foi o suficiente, então ele acabou aderindo a um sistema que eu acho muito legal. É um sistema que ecologicamente correto, vamos dizer assim, de produção de peixes, que é o sistema de bioflocos. Isso permitiu com que ele aumentasse bastante a produção dele de peixes, e hoje ele já tá batendo esses peixes que ele começou criando no sistema bioflocos. A documentação do Rogério foi encaminhada ao SUSAF também, estamos aguardando a aprovação dele. Em Planalto também, falando de outros casos, a gente tem os embutidos Onelli também, que dá bastante orgulho para o serviço de inspeção, assim como o Rogério, que começou com uma salinha do lado do supermercado da família, e hoje já eu acho que acaba correndo lado a lado com os lucros do supermercado. São dois casos assim que a gente se orgulha muito de acompanhar o crescimento deles e a evolução dos produtos também. Que legal acompanhar. Acho que esse é o último slide. Eu vou tirar a apresentação aqui para a gente enxergar melhor os nossos rostos. Posso fazer um comentário? Eu acho que o que é muito bacana do nosso trabalho, eu falo por mim, acredito que por todos os veterinários, pelo Marco também, que está lá, vamos assim, nos assessorando, né, nos gerenciando, que é muito legal quando a gente acompanha aquele sonho da família, quando ele ainda nem saiu do papel. E você vê a ideia deles, o sonho deles, tu vê aquilo crescendo, sabe, se desenvolvendo e se tornando exemplos para as demais agroindústrias da região. A gente tem muito orgulho. E o sonho deles acaba se tornando indiretamente o nosso sonho, que a gente quer ver as nossas agroindústrias cada vez mais fortes no mercado, com produtos melhores. Eu acho que a Demal possibilitou isso para todas as cidades onde eles têm convênio, sabe, Isa? E os demais. Esse crescimento, a realização desses sonhos. Com certeza. Eu ia comentar que acho que todo município que ainda não tem deveria ter, né? Porque se o poder público não consegue alcançar isso de uma forma mais direta, as prefeituras, por exemplo, não conseguem alcançar isso e muitas vezes deixam desassistidas as agroindústrias, deixam-se perder essa agricultura familiar. Então, né, tem convênios, Demal um exemplo aí, né? Não por eles, mas pelas pessoas que estão lá no meio, que precisam trabalhar. É admirável o trabalho que a gente viu agora, de se passar adiante, de se compartilhar, de falar, de mostrar mesmo
porque é todo um envolvimento aí, a gente sabe toda a dificuldade que tem, com certeza cada agroindústria, seja que começou do zero ou a que se reconstruiu, é uma sucessão familiar que vai ter, é uma renda para uma família, é uma renda para o município, então todo esse envolvimento, esse impacto que a Demal tem na região e nas famílias, então dá esse parabéns aí para vocês por esse trabalho aí, foi uma apresentação maravilhosa de encher os olhos, né, todos, não só as meninas aqui, o Marco, mas todos que trabalham, né, todo esse envolvimento, a gente agradece aí por conseguir acompanhar isso. Eu gostaria de ressaltar, assim, Isa, que toda vez que a gente faz uma reunião com o poder público, né, com os prefeitos, o que a gente ressalta, esse é o papel do poder público, né, o poder público tem que fazer esse investimento inicial. Não existe outro ente que possa proporcionar isso para os agricultores, para os produtores que queiram tocar a sua agroindústria, né? É só o município que tem essa condição de implantar o serviço de inspeção, né? Então, muitas vezes, eles olham para o valor que é investido, né? E o número pequeno de agroindústrias que estariam se legalizando. Mas esse é o papel do público, fazer esse investimento inicial e que muitas vezes surjam 1, 2, 3, 4, que se multipliquem essas iniciativas de agroindústria. A gente sempre pergunta para eles se existem iniciativas de agroindústria no seu município. Todos os municípios têm iniciativas de agroindústria, todos têm, né? Uns mais, outros menos, mas todos têm. E assim, ó, você viu, todas as agroindústrias, elas têm uma característica única, comum a todas elas. Todas elas começam na informalidade, todas. Ninguém dorme de noite e acorda de manhã e diz, eu vou botar uma indústria de embutido. Não. Primeiro ele vai produzindo, vai vendendo de porta em porta, né? Ele vai criando essa condição, acertando o sabor do seu produto, e o município tem que dar essa condição para ele se legalizar, senão ele nunca vai sair da informalidade. Como eu disse antes, né? Esse é o papel do ente público, criar a condição, né? E sem dúvida nenhuma, né? Você colocou, a equipe toda está de parabéns, né? Nós temos 6 médicos veterinários, aliás, eu vou formular diferente a frase, né? Nós temos 5 médicas veterinárias e 1 médico veterinário, né? As mulheres estão dominando a nossa equipe aí. Mas é um bom sinal, porque o trabalho está sendo bem desenvolvido, né? Então, né, nossa equipe técnica está de parabéns, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que ressaltar que essas conquistas, elas só foram possíveis em função de toda a equipe que trabalha na Demal, né? Porque nós temos a Isadora na questão do jornalismo, que divulga o nosso trabalho, temos o pessoal que faz a relação pública, né, que marca a agenda com prefeitos para a gente ir lá apresentar o trabalho, o pessoal que cuida do setor organizacional, financeiro, né, tem a governança, cuida da parte estratégica da entidade, né? Então, são mais de 28 entidades que compõem a governança da Demal. Muitas vezes, nós, os técnicos que estamos trabalhando no dia a dia, temos o contato direto com as agroindústrias, mas a verdade é que esse trabalho, esse resultado que nós apresentamos hoje só foi possível em função de muitas pessoas que a gente, às vezes, não vê, né? Não aparecem a figura da pessoa, mas que contribui muito para a gente chegar no estágio que nós chegamos, né? Então, toda a agência e as entidades que compõem a governança da Demal, toda a diretoria, né, também está de parabéns pelo resultado desse trabalho. Isso aí, é admirável, e a gente pôde ver ao longo desse 2020 aí, através das lives, toda essa ligação que a Demal tem na sociedade, a gente conseguiu apresentar cada partezinha, cada um conseguiu mostrar um pouquinho desse trabalho para o nosso público entender. Então, reforço aí o parabéns para as meninas, porque a gente já tem um desafio de ser mulher, e daí o desafio maior que é o trabalho, né? Então, com certeza, parabéns em dobro para vocês. A Nilce, muito obrigada pela tua
participação, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada por poder participar, por estar expondo um pouco do nosso trabalho e agradecer, então, a oportunidade de trabalhar nessa, digamos assim, nessa família que é a Demal. Isso aí. Cristina, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada, então, pelo convite, né, por poder participar, mostrar nosso trabalho, enfim, e dizer que é sempre um desafio, né, todo dia é um desafio novo, e a gente está sempre se atualizando e buscando, e é um orgulho, sim, dizer que a gente faz parte dessa família e tá junto sempre, para tudo que a gente precisar, né, a gente se ajuda, um corre aqui, outro corre ali, enfim, a gente... É muito bom, né, participar dessa equipe, né, que desenvolve esse trabalho tão bonito, que desenvolve muitas famílias, né, e a agricultura familiar, principalmente, né, que é o que produz alimentos, enfim, né, produz comida para colocar na mesa do povo. Obrigada, então, Vanessa, obrigada pela tua participação, pelo teu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Nós teríamos aqui tantos outros casos, né, de sucesso para falar, que a gente acabou tendo que selecionar alguns, mas não vão faltar oportunidades, tenho certeza, para a gente expor os demais. Cassiane, obrigada pela tua participação. Te deu uma trancadinha? Aqui. Obrigada a vocês, obrigada ali, pessoal, por ter feito a live. A Isa, que eu acho que fez os slides, ficou muito diferente. Cada um ia fazer um fundo diferente e assim padronizou. E nesses 5 meses eu evolui bastante como pessoa e aprendi muita coisa essa parte de inspeção. Não estava situada 24 horas na parte de inspeção e nesses 5 meses aprendi bastante e me atualizei bastante. É um prazer fazer parte da equipe. Ai, que bom, obrigada. Marco, obrigada aí pela tua condução, tuas explicações, né? Trabalha aí nessa coordenação, muito obrigada. Obrigada, Isa, né, pela organização desse momento em que a gente expondo um pouquinho do nosso trabalho, né? Como a Vanessa colocou, são inúmeras experiências, todos trabalham, acho que, com exceção da Cassi, né, que foi a última profissional que ingressou na equipe. Não, mas a Cassi também trabalha em mais de um município. Todos atuam em mais de um município, né? Então, seja como fiscal ou como RT, né? Então, é um trabalho dinâmico, né? A gente tá na estrada, né, acompanhando as agroindústrias, realidades dos municípios. Elas, às vezes, diferem, mas são muito parecidas, né? Então, é bastante gratificante, como a Vanessa colocou, ver o crescimento das pessoas. Eu acho que a gente sempre que acontece isso, a gente também cresce um pouco, né? Cresce como profissional, cresce como pessoa, como ser humano, poder estar contribuindo na vida de outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é o legado que a gente deixa e, sem dúvida nenhuma, esse trabalho nos enche de orgulho. Com certeza, isso aí, muito obrigada, gente. A gente fica até emocionada aí, que a gente vê que todo o trabalho que a gente faz aí sempre vai valer a pena, né? Agradeço a participação de quem nos acompanhou. O Marco deixou um recadinho para nós, o Marcos Fernandes, parabéns pela live, Taquaraçu do Sul na escuta. Um abraço para a Cristina. Então, a gente agradece aí a participação, eu desejo um bom Natal, um bom Ano Novo para todos vocês, ao pessoal que nos acompanha. A gente teve um ano aí difícil para todo mundo, né, que podemos nos desenvolver bastante. Então, fechamos em grande estilo, não poderia ser melhor as lives desse ano, né, com essa apresentação maravilhosa aí. Então, compartilhem, façam chegar em mais pessoas para conhecer esse trabalho da Demal. Muito, muito obrigada pela participação de todo mundo. Então, aí, um bom Natal, um bom Ano Novo para todos e até 2021, né?